Olá pessoal, hoje vamos falar de filhos amigos de Deus. Todos nós sabemos que somos filhos de Deus, maravilha. E como que é o filho amigo de Deus? Paulo nos diz assim em 1 Coríntios 13:11: Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Interessante, né? O apóstolo Paulo ele tomou uma decisão de deixar as coisas de meninas, meninices, a imaturidade, porque a criança é uma delícia o tempo de criança. Mas a criança é aquela que só desfruta, é aquela que só recebe passivamente, é aquela criança que suga tudo, observa tudo, aprende tudo, mas não atua. Não traz transformação, ela é passiva. E então o que Paulo está querendo nos dizer, olha, chega um momento que nós precisamos pensar como Deus pensa, raciocinar como Deus raciocina, agir como Deus age, sentir como Deus sente. Entendemos o nosso Pai, temos uma intimidade tal que possamos ser filhos maduros, filhos, amigos. E o que eu quero falar com vocês sobre filho amigo, né? Então, em Provérbios 22:6 diz assim: ensina o caminho em que a criança deve andar, que quando ela for velha, não se desviará do caminho. Isso é muito importante porque nós precisamos, aos nossos filhos, ensinarmos coisas boas, valores, princípios do reino de Deus, para que ele cresça, amadureça e não se desvie deste caminho. Mas quando ele chega a uma idade de maturidade, ele precisa então ter um relacionamento com o pai para dar seguimento ao legado do pai, dar seguimento a esses valores em pensamento, em atitude. E é disso que Paulo está falando. Nós precisamos tomar uma decisão. Sabe, meus amados, tem 3 tipos de pessoas no reino de Deus. Tem aqueles que são os trabalhadores da vinha, mas são aqueles trabalhadores da vinha que buscam recompensa, que trabalham por uma paga. Esses não têm nada a ver com os filhos de Deus. Mas entre os filhos de Deus também tem aqueles que apenas se sentem filhos como servos, se veem como servos. Quando você vai lá em Lucas 15:29, você tem a história do filho pródigo, do filho mais novo que vai, gasta toda a herança, e o filho mais velho então fica muito triste quando o filho mais novo volta, e o pai então dá uma festa para ele, ele diz: pai, o senhor nunca me deu um novilho, e eu sempre te servi, sempre te obedeci. E o pai disse: olha, você tem tudo à sua disposição, você é meu filho, você sempre morou comigo. Esse filho só se via como servo, não se via como amigo do pai. Não conhecia intimamente o pai. Não conhecia como o pai pensava, como o pai sentia, quais eram os planos do pai, qual era realmente os objetivos do pai, qual era o legado que o pai deixaria, quais eram os sonhos do pai para ele. O que o pai verdadeiramente tinha em mente para deixar para o seu filho? E o que o pai tinha então passado como verdadeiramente princípios e valores para que ele pudesse seguir? E é disso que o Senhor diz para nós através do apóstolo Paulo. Veja, Abraão foi dito como amigo de Deus. E que tremendo que Deus teve relacionamento com Abraão. O Senhor desceu para conversar com ele. Após o Senhor fazer aliança com ele em Gênesis 17, em Gênesis 18 conta a história que Deus desceu para comer com Abraão e revelar novos sonhos, revelar novos projetos na vida de Abraão, mas o Senhor veio falar com ele. Tamanha intimidade que Abraão tinha com Deus e Deus tinha com Abraão. Era este filho amigo. E nós só revelamos verdadeiramente os nossos sonhos, os nossos planos secretos,
aquele que tem muita intimidade, aquele que nós temos muita confiança, aquele que entende o que nós passamos, é aquele que se envolve em nossos projetos. Então você vai passar nos seus sonhos aos seus filhos, quando eles tiverem maturidade e entendimento. Então é disso que o Senhor fala, o filho amigo de Deus. Jesus diz, já não são mais servos, mas são meus amigos. É quando nós atingimos esse entendimento de quem é Deus, quem nós somos em Deus e através de Deus somos filhos amigos, o qual o Pai revela sonhos, revela grandes planos a propósito do reino dele, para reinarmos com ele, para atuarmos como ele atuou, para ele deixar legado para os filhos, que os filhos deem continuidade a esse legado do Pai, para que a família seja bem-sucedida. Seus filhos, os filhos dos filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, recebam esses planos, esses sonhos e essas promessas do Pai. E é por isso que eu lhe digo, busque intimidade. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Seja um homem e uma mulher sábia. Busque intimidade com o Pai e Ele quer revelar grandes coisas para você. Sabe, queridos, eu tenho 2 filhas. Passei muitas dificuldades para criá-las. Eu fiquei viúva muito jovem, com 34 anos. Mas a minha preocupação era justamente o que deixar de valores, de princípios para elas. Princípios do reino de Deus. Princípios de Deus. E graças a Deus elas cresceram, se formaram, casaram-se. Hoje tem uma família, eu já tenho um neto, Samuel. E elas seguem os princípios de Deus. Elas se tornaram minhas filhas maduras e amigas. Hoje nós conversamos, compartilhamos de sonhos, elas se envolvem comigo, eu me envolvo com os sonhos delas e nós então construímos um verdadeiro legado para a família toda. Então pensem nisso, como é que você se relaciona com seus filhos, com seus pais, de uma forma madura, de uma forma que um entende o outro, de uma forma de intimidade, pensando sempre no que nós podemos fazer hoje, plantar hoje sementes que no futuro vão gerar grandes coisas para o reino de Deus, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas, pensando sempre num bom futuro, pensamentos de paz e pensamentos na eternidade, para mim e para você. Deus te abençoe.